Olá, passando aqui para a gravação de mais um vídeo para vocês, mas para começar, se inscrevam aqui no canal, deixe o like de vocês e ative o sino para o YouTube entender que meu conteúdo é relevante para vocês, é gratuito, vocês não pagam nada, só me ajuda e ajuda o próprio YouTube direcionar esses conteúdos de uma forma mais rápida, né? Então, assim, hoje eu vou falar sobre dar continuidade a alguns assuntos de visto, mas hoje eu vou começar a falar sobre um visto, né? Por questão que eu já te li antigamente algumas polêmicas que o brasileiro ia ter acesso ao Canadá sem precisar de visto. Sabemos que não é bem assim, existe uma forma prática e rápida e barata de você ter acesso ao Canadá, porém, tem algumas regras, né? Você tem que ter visto americano e passaporte válido, né? Então, com esses requisitos de passaporte e visto americano, você consegue emitir, né? Então, assim, tem duas formas que você consegue entrar no Canadá. Uma é a solicitação do visto tradicional, né? Feita pelo próprio despachante oficial canadense no Brasil. E a outra é essa solicitação, essa autorização, né, eletrônica de viagem. Essa autorização eletrônica de viagem foi essa ponte que o Canadá abriu esse leque de oportunidade para o brasileiro ter acesso. Como? Se você tem um visto, né, americano e um passaporte válido, você consegue fazer a solicitação via online sem precisar ir diretamente nesses despachantes, né, canadense, que tem algumas cidades que tem aqui no Brasil, que nem são, eu vou falar para vocês, 5 cidades que tem esse despachante canadense aqui no Brasil, que é São Paulo, Rio, Brasília, Recife e Porto Alegre. São esses 5 estados que você tem acesso a essa autorização e a solicitação do visto tradicional. Porém, essa autorização, né, que é essa forma prática, autorização eletrônica, falar assim prático, que é para vocês entenderem, a solicitação eletrônica, você consegue emitir ela de forma online, tendo o visto e o passaporte, né, válidos, lógico. Então, essa é uma autorização, né, que é a opção mais barata e rápida que o visto tradicional. Ela com validade mínima de 6 meses a 5 anos. Isso se baseia no vencimento do seu passaporte, né? Então, assim, você tem que se atentar para a data de vencimento do seu passaporte. É a validade dessa autorização que é emitida. Então, ele serve apenas para quem viaja para o Canadá de avião, né? Lógico. Porque, além disso, você pode solicitar também, se você teve o visto, esse visto, né? No caso americano. E se você teve o visto canadense há 10 anos, nos últimos 10 anos, você também consegue emitir essa autorização. Se você tiver um visto emitido há 10 anos e que ele está vencido, você consegue ainda emitir essa autorização eletrônica de viagem, né? Então, voltando aqui para não ficar embaraçado. Ele serve apenas para quem for de avião para o Canadá, né? Fazendo essa análise de novo. Além disso, você pode solicitar, né, essa solicitação se tiver um visto americano válido, ou caso já tenha tido um visto canadense nos últimos 10 anos. Se você já tirou, durante esse período, 10 anos, o visto canadense, você consegue emitir essa autorização de viagem, né, online, sem precisar ir até um posto, né, de esse despachante canadense nesses 5 estados que eu falei. E se não se encaixar nesses requisitos, terá que solicitar o visto tradicional, né, que é o visto tradicional de turismo, que é o TRV, né, que é um visto temporário, né, um visa temporário de visita no país.
Aí eu vou falar para vocês aqui como solicitar, né? Passo a passo com 3 etapas bem simples. Como que você emite essa autorização. Primeiro você reúne os documentos normais, né? Frente e verso, faz uma organizaçãozinha de documentos essenciais, como RG, CPF. Depois entra no site, né, do governo do Canadá e preenche o formulário solicitando essa autorização, que eu vou deixar na descrição, né, o site que você entra e emite, né, só o link que você já dá acesso à página para vocês conseguirem entrar e emitir essa autorização. E lembrando que o formulário ele tem um tempo limite para você finalizar todos os campos, né? Então é importante que esteja com toda a documentação organizada em mãos, prontas para começar, porque o tempo ele expira e você tem que recomeçar. Aí depois você emite a taxa, né? Por fim, é necessário que você pague a taxa e veja, aí sai o formulário, você paga a taxinha, imprime o recibo, porque é bom vocês se atentarem que depois que você imprime o seu recibo, não é possível acessá-lo mais. Então, é bom depois que envia a solicitação, você não consegue mais imprimi-lo. Então, é bom que vocês se atentem ao final do formulário, não esquecer de imprimir o seu recibo, né? Por quê? Porque depois não é possível acessá-lo. Então, se atente a essas regrinhas na hora de preencher o formulário. Depois de terminar essas etapas, é só aguardar, né, que você receba um e-mail confirmando se você conseguiu ou não a autorização. E uma boa notícia é que no próprio site do governo canadense você pode conferir um guia detalhado de como fazer essa solicitação, que eu vou deixar para vocês todo em português. Eu vou deixar o link aqui para vocês, que lá tem todas as informações em português que você consegue fazer o passo a passo sem problema nenhum. Então, outra coisa importante que eu vou falar para vocês, né, em questão da pandemia, que tem também a questão da regra da vacina Covid, né? Então, quando vocês viajarem, vocês têm que provar, né, em forma de teste do PCR negativo até 72 horas, né, anterior à sua partida, né? Aí vai imprimir um formulário de localização, né, do passageiro e realizar também a quarentena, né, que é obrigatória de 14 dias. Quando você chega lá no Canadá, né, o brasileiro, você tem acesso ao país, porém você tem que cumprir essas regras, que é a vacina, né, o teste negativo do PCR, e você tem que fazer a quarentena de 14 dias. Então, assim, como é regras também para os Estados Unidos, como você não tem acesso, você tem que fazer a quarentena em outros países que a fronteira está funcionando normalmente, né? Como o brasileiro está focando muito no México como ponte para poder chegar até os Estados Unidos. A mesma regra está para o Canadá. Você tem que fazer a quarentena e você tem que ter tomado a vacina. E ai, gente, tem que lembrar que também, assim, essa resposta que você recebe via e-mail pode ser bem rápido, não demora. Pode ser em minutos e pode ser até em uma semana, né? Diretamente no seu e-mail. Já para o visto tradicional, ele pode demorar até 12 dias, né? Para você ter um retorno de como sua documentação foi aprovada. Fora isso, ainda tem um tempo, né, do envio e aprovação dos passaportes, né? Com biometria, fazendo com que o processo demore um pouco mais.
você tirar o visto canadense também, é bem prático, você precisa estar com seu passaporte válido de 6 meses, né? E você precisa do passaporte válido, foto, né, 3x5 e um comprovante financeiro, né? Que é a documentação básica. Então, isso, por mais que tirar um visto, né, para o Canadá seja um processo mais simples e menos burocrático que tirar um visto para os Estados Unidos, né? Muitas pessoas termina tendo visto também negado, por não contar, né, com a orientação correta. Por isso que cometem erros que poderiam ser facilmente evitados. Então é muito importante esses vídeos que a gente posta, você ter acesso, né? Porque eu, quando eu fui tirar meus vistos, eu sempre tive essa curiosidade de ler muito informações para poder, por algum detalhe, alguma palavra, algum preenchimento incorreto, você termina não sendo aceito. Então, isso é muito importante que se atente a esses detalhes. E se você não tiver seguro que você consegue preencher um formulário e nem conseguir toda a documentação, é bom vocês têm vários despachantes que trabalham fazendo esse serviço. Então, é muito importante, se você vai fazer uma programação, estudo, viagem, turismo, qualquer tipo de viagem, vocês se atentarem a fazer com cuidado em documentação. Se está inseguro, não façam, né? Então, assim, é muito importante isso. Então, tem algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui, é muito importante. Lembrando que o custo é muito baixo, essa autorização, né? Diferente do visto, essa autorização eletrônica, né? Que o Canadá já autoriza para brasileiro, ela custa bem mais barato, porque um visto normal, ele é $85. Mais um visto falar aqui pra vocês uma coisa que eu achei muito importante. Gente, um visto, né? Algumas coisas, deixa eu voltando aqui, encapitalizando. Um visto normal, para você tirar, ele custa $85. Em média, né? Se você for 2 pessoas da mesma família, você paga $75. Mas se você for tirar só a autorização, ela custa em média $7, né? Então, assim, a diferença, o custo é muito baixo. E se você for, tipo, passar 1 mês, 15 dias, 2 meses, até 6 meses, né? Que é o limite de você ter direito a essa autorização, você consegue ter um custo muito menor de que você ter que emitir diretamente o visto. Lembrando que uma autorização dessa, né? Essa autorização eletrônica de viagem, né, que se fala o ETA, que é essa autorização, você tem que ter, né, o visto americano, ou você ter tido o visto canadense, né, no prazo de 10 anos. Então, esse visto canadense, você tem que estar com o passaporte também válido, para poder você dar entrada na documentação e ser aprovado. É menos burocrático, mas se vocês se atentarem às polêmicas que existiam, que isso que o Canadá ia dar acesso ao brasileiro, isso não é verdade, porque necessita dessa solicitação. É uma forma menos burocrática, diferente dos Estados Unidos, mas tem que ter autorização. Você não consegue entrar só com passaporte, você tem que ter emitido essa certidão,
essa autorização, né? Que é o ETA que se fala, é uma autorização eletrônica de viagem, que é a forma mais rápida, né? E tradicional e econômica. Então, é bom se atentar, né? Eu faço esses vídeos assim com alguns detalhes básicos, regrinhas básicas, porque eu deixo os links aqui na descrição e o passo a passo, que é bem prático. Para quem tem curiosidade, né, de ter acesso e o que realmente você precisa, né, que são documentos necessários, básicos. E é só entrar, né, no site do governo do Canadá, né, e preencher o formulário de solicitação, né, que fica disponível no site, que eu vou deixar o link para vocês. E ele tem um limite, né, você tem que preencher rápido para poder não expirar o tempo dele de preenchimento, senão você fica voltando o tempo todo para conseguir finalizar. É muito importante se atentar. Tem alguns sites, né, que tem essa função para não ficar, acho que, os dados muito tempo na plataforma. E é muito simples, né? Reunindo bem básico, né? Diferente dos Estados Unidos, que você faz um check-up assim, de várias coisas. Mas isso é bem rápido e bem fácil, né? A importância é você ter os documentos em mãos para você não ter que ficar refazendo o sistema. Gente, é isso. Eu vou deixar, né, essa taxa, depois que você preenche, né, esse formulário, aí é que você que emite a taxa, né? E é bom lembrar que depois das taxas pagas, não esquecer de salvar os documentos. Se atentem a isso, salvem, não esqueçam de salvar esses comprovantes, né? Quer dizer, os documentos não, os comprovantes, vocês salvem, porque eles não ficarão mais disponíveis depois que você finalizar o formulário. Você emitiu, já era, então salve tudo que você manda. Quando fizer o processo online, lógico, né? Então, assim, preencheu, salvou. Porque depois você não consegue mais corrigir, porque já foi enviado, não fica salvo. Então, você não tem mais acesso à documentação. Aí depois, né, você solicita a sua aplicação, que pode fazer tanto online quanto presencial. Então, lógico que com essa questão da pandemia, você vai preferir, né, fazer um processo desse online do que você ir presencial, questão de segurança. Lembrando que você vai precisar, né, enviar essas cópias de todos esses documentos em um único arquivo dentro do site, né, onde você está preenchendo. Então, se você for aprovado, você recebe e-mail para que envie seu passaporte e com as demais instruções, né? Agora, se você decidir fazer presencialmente em uma unidade, você vai precisar enviar tudo de uma vez, né, para avaliação, né? A documentação, formulários e passaporte. Então, se atente que a questão do online, você tem que, né, anexar as documentações e enviar para fazer análise dessa documentação. Por isso que é importante que você salve tudo que você envia. Então, gente, lembrando, para tirar essa autorização, né, você, em média, o custo é de 7 dólares, né, dólares canadense, né, que fica na faixa de 20 reais, e o pagamento é feito unicamente com cartão de crédito. Então, lembrar quando você for fazer esse pagamento, você pagar com seu cartão de crédito. Já para solicitar o visto, né, tradicional, você terá, né, no caso, que pagar muito mais, 100 dólares, né, 6,7. Porque o dólar hoje tá mais, então assim, eu tava vendo, lembrando de antes, quando eu fui ver o meu, então assim, fica 100 dólares, né, o passaporte, o visto normal,
e $7 em média sua autorização. Então, a diferença de um para o outro é muito grande, né? Então, assim, se você for a passeio, realmente é muito importante você emitir sua autorização. E se eles têm umas regras, né, de quantidade de pessoas, né, familiares, tal, que eles fecham uns valores fixos, né, diferente do americano, que não tem isso, né, um valor fixo para todos os membros da família. O canadense não. Eles dão uns custos, né, adicionais para quem tira maiores quantidades. E sabemos que para essa autorização, né, que pode chegar em questão, você pode receber em questão de minutos um retorno sobre essa autorização, né, ou até uma semana, né, diretamente do e-mail, como eu falei anterior, né, e 12 dias para o visto, né, tradicional. Então, gente, é fácil, é um visto bem mais rápido, né, que, ou seja, se eu vou como passar umas férias, fazer um estudo em poucos meses, né, até 6 meses, fica muito econômico de $7 para $100. Então é muito importante se atentar. Para quem não sabe, pense que você precisa viajar para lá e tirar um visto. Então não precisa só tirar o visto, você precisa se atentar que você também tem a oportunidade de ter autorização, né, de viagem. Essa autorização eletrônica, no caso, né, a autorização eletrônica de viagem. Brasileiros, se atentem, vocês não precisam emitir um visto tradicional para o Canadá, né? Eles, desde 2017, eles autorizaram, né, por meio desse visto eletrônico, a entrada do brasileiro, né? Lembrando que você tem que ter visto americano ou um visto, né, com data mínima de 10 anos canadense, né? E passaporte válido. Então se atentem, gente, aos próximos vídeos que eu vou passar um passo a passo direitinho do formulário para vocês, mas já adiantando eu deixo na descrição os links dos sites que vocês podem acessar bem mais rápido e algumas dicas também eu coloco para vocês na descrição dos vídeos. E quiserem perguntar, pode deixar a pergunta que eu respondo. E é isso, né? Se inscreva aqui no canal, deixe o like de vocês e ative o sino, porque eu vou falar muito sobre algumas dicas também de viagens e de documentação, que é muito importante, né? Você se atentar a essa questão de documentos antes de vocês fazerem uma viagem, né? Que é muito importante, às vezes vocês não viajam porque vocês pensam que é difícil e que vocês não conseguem aprovação. Mas não, é muito fácil de ser aprovado. E também muita oportunidade para quem também procura também para estudo. E é isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e se inscrevam.